Salmo de número 46, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Até aqui a palavra de Deus. Queremos pedir ao Pai que o Senhor nos abençoe mais uma vez essa noite com a sua palavra, para que juntos, ó Pai, possamos aprender este salmo tão especial para as nossas vidas, para a sua igreja, e, ó Pai, colocar em prática, sabendo que o Senhor é a nossa torre segura, o nosso castelo forte. Oramos, ó Pai, pedindo por este momento em que ouviremos a voz do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Existe um hino bastante conhecido, e eu sei que você conhece bastante, talvez, né? Que é o hino 323, em que diz assim: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Este hino, o hino 323, hino do cantor cristão Castelo Forte, ele foi escrito por nada mais, nada menos do que um grande reformador chamado Martinho Lutero. Ele é considerado como o hino da reforma e é tão profundo que nós precisamos parar um tempo e meditar em todas as suas palavras para entender. Este hino, meus irmãos, ele é baseado justamente neste salmo, o salmo de número 46, o qual nós veremos hoje. Lutero e os seus companheiros viveram momentos tão perigosos de perseguição, prisão e condenação da própria igreja daquela época, que muitas vezes a alma se abatia. Mas nesses momentos, quando a alma abatia, Lutero, ele dizia ao seu companheiro, ao seu amigo Philippe Melanchthon, em que ele dizia: venha, Philippe, cantemos o Salmo 46. E então juntos eles cantavam este hino, Castelo Forte, para que os seus corações fossem fortalecidos no Senhor. Martinho Lutero mesmo escreve, ele diz o seguinte: nós cantamos este salmo para o louvor a Deus, porque Deus é conosco e preserva poderosa e miraculosamente sua igreja e sua palavra de todos os espíritos fanáticos, das portas do inferno, do implacável ódio do diabo e dos ataques do mundo, da carne e do pecado. Quando nos sentimos abatidos, este salmo ele é uma esperança para que nós possamos perceber que Deus nos protege
de todo e qualquer mal. Seja vindo do diabo, seja vindo do mundo, seja vindo do pecado, da carne, mas para isso, obrigado, irmã, para isso nós precisamos, para sentir essa paz, nós precisamos nos refugiar em Deus, que é a nossa torre, o nosso refúgio, é o nosso castelo forte. Versículo 1 e 3, acompanhem comigo novamente, vai falar sobre o Senhor, que o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O Salmo, ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Essa é uma declaração forte, pois Deus se torna aqui o lugar aonde nós podemos sempre nos esconder, sempre nos abrigar. A ilustração ela é bem clara. Naquela época, diferente dos tempos atuais, naquela época, as pessoas se reuniam em cidades e cada uma das cidades eram cercadas por muros por conta de guerras contra os inimigos, contra os povos vizinhos. A cidade que tinha um muro enorme, castelos construídos com pedras brutas, portões de ferros grossos e um exército de homens valentes, conseguiria ter a tranquilidade de se viver em paz. Até aparecer um exército maior, mais potente, e então atacá-los. Pense na sua casa. Talvez isso já aconteceu com você, eu diria que recentemente aconteceu com a gente, mas já aconteceu com você talvez, de você sem querer deixar a sua porta ou o seu portão aberto ou destrancado. Se isso já aconteceu com você, você acorda pela manhã, e assim que você acorda pela manhã, já vem o desespero. Já começa a pensar, o que aconteceu? Será que roubaram alguma coisa? Por que o portão está aberto? O que aconteceu? Já aconteceu uma vez de a gente deixar o portão escancarado aberto lá de casa. E a hora que a gente acordou foi aquele desespero de pensar que alguma coisa aconteceu, mas na verdade, nada mais aconteceu do que ter deixado o portão aberto. Mas a gente fica desesperado, por quê? Porque nós confiamos no nosso portão. Nós confiamos naquela volta da chave que a gente faz, às vezes consegue até dar 2 voltas, e a gente pensa que nada e ninguém pode roubar a nossa casa por causa de uma volta em uma chave. Quando na verdade, quem já foi roubado sabe que isso quase não impede nenhum ladrão, né? Mas quando nós acordamos, então nós pensamos, o que aconteceu? E você sente então esse desespero de não ter mais proteção, de não ter mais confiança. O salmista, no entanto, ele não confiava nessas coisas materiais. Ele confiava em Deus. E ele deixa claro que Ele, e somente Ele, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como diz o Salmo 127:1, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E então ele diz, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não é o Senhor quem protege o nosso lar, quem protege a nossa casa, quem protege a nossa vida, é inútil. A gente fica tão desesperado. A diferença também está em que Deus é o auxílio bem presente na adversidade. A ideia de estar presente é estar em um local específico e de proximidade. Ou seja, ele está dizendo que Deus está bem próximo e está bem
presente quando nós passamos por qualquer adversidade. A ilustração é como se Deus estivesse ali, no meio do seu povo, o tempo todo, presente. Qual o resultado de Deus ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e estar bem presente em nosso meio? O resultado, como ele diz então no versículo 2, ele diz, por causa disso, porque Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, porque Deus está bem presente, por causa disso, nós não temeremos. Nós não precisamos ter medo. Melhor do que uma cidade fortalecida, nós não precisamos temer, porque Deus nos livra de todo o mal. Os coraitas, então, esses que escrevem este salmo, eles falam sobre 4 situações terríveis que talvez nunca aconteceram com você e nunca vai acontecer, mas que mesmo assim, ele diz, mesmo que essas coisas aconteçam, eu não vou temer. E parecem coisas até exageradas, porque isso nunca vai acontecer com você. Talvez nunca tenha acontecido, eu acho que nunca vai acontecer. Olha o que ele diz. Ele diz que ainda que a terra trema, ainda que haja um grande terremoto, um terremoto terrível, que a gente não consiga nem resistir, ainda que os montes afundem no coração do mar. Já viu isso acontecendo alguma vez na vida? Os montes, de repente, você está ali, daqui a pouco, o monte desaba no mar. Isso já aconteceu? Não, eu nunca vi isso acontecer. Pelo menos não perto de mim. Ainda que estrondem as águas turbulentas, ou seja, ainda que venha uma tempestade, ainda que venha uma enchente, ainda que venha um tsunami, ainda que haja algo terrível nesse sentido. Já aconteceu com você? Não. Ainda que os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Meus irmãos, é claro que é um exagero que ele está colocando aqui, mas ele está colocando algo exagerado para mostrar que ainda que essas coisas aconteçam, eu ainda não vou temer. A ideia dele é que ainda que a terra esteja um caos, que haja terremotos, tsunamis, vulcões, chuvas e qualquer outra coisa, Deus estará nos protegendo. A segurança em Deus, no entanto, que é o que ele quer mostrar aqui, não está na ausência de problemas. A segurança em Deus não está numa tranquilidade, numa paz, como se nada de ruim existisse e pudesse acontecer em nossa vida. Nós temos doenças, nós perdemos dinheiro, nós temos que pagar contas, que já é algo terrível, né? O boleto já é alguma coisa terrível, todo começo de mês, pagar possivelmente lá o seu boleto do seu cartão de crédito, que já é um peso no coração, ou boleto da sua casa, ou aluguel, ou compra de casa, qualquer coisa do tipo. Você passa por doenças, por saúde, seus amigos, seus parentes falecem. Tudo isso é terrível, mas ainda que essas coisas aconteçam, ainda assim, ele vai dizer, mesmo que isso aconteça, eu não vou temer. Parece que ele está remetendo ao que diz o Salmo 23, principalmente o versículo 4, em que diz assim, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. E por quê? Porque o salmista diz que mesmo que ele passe por um vale de sombra e morte, não vai temer. Ele dá a resposta aqui, pois Deus está comigo. Porque Deus está presente. Porque Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza e está presente a todo tempo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Encerrando esse primeiro ponto, de que o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso refúgio, tem uma frase, e essa frase é bem importante para nossas vidas, uma frase de John Wesley, em que ele diz, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Resume tudo isso. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Segundo ponto da mensagem, então, o Senhor dos Exércitos habita conosco. O Senhor dos Exércitos habita conosco. Versículo 4,
ao versículo 7, diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O grande temor de uma cidade da antiguidade, daquela época, era quando os inimigos cercavam os muros. Se não houvesse um rio que passava dentro da cidade, se este inimigo estava ali cercando o muro, o que eles faziam era aguardar. Eles só cercavam aquela cidade e ficavam aguardando. Por quê? Porque se não houvesse um rio, em pouco tempo, as pessoas que moravam naquela cidade iriam morrer de sede. Então era uma estratégia que eles faziam. Quando uma cidade ela tinha um rio então que passava no seu meio, era algo mais tranquilo, porque ainda que pessoas ao seu redor o cercassem, eles tinham então água potável, eles tinham como se alimentar das frutas e verduras então que a água poderia gerar e teriam então como saciar a sua sede. Ele diz então que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Quando a gente escuta a cidade de Deus, qual a primeira coisa que você pensa? Diga aí, primeira coisa que você pensa quando fala cidade de Deus. Qual a cidade de Deus que a gente conhece na Bíblia? Qual que é? Qual? Jerusalém. Só que, curiosamente, Jerusalém não tem nenhum rio que passa no meio da cidade. Não tem nenhum rio. O rio mais próximo, se eu não me engano, é o de Jericó. Mas não tem nenhum outro rio que passa dentro ali da cidade. Toda a sua água vem de fontes subterrâneas. Então, sobre o que o salmista está dizendo? Ele está se lembrando do Éden, da cidade de Deus. Lá em Gênesis 2, versículo 10, diz que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então a cidade de Deus, ela tinha um rio, e nesse rio trazia vida para a cidade. E também ele está profetizando que na futura cidade de Deus, na Jerusalém celestial, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, haverá um rio. Haverá um rio. Lá em Zacarias 14, versículo 8, diz que naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Então ele está falando, olha, na cidade de Deus, na cidade celestial, haverá um rio. E Zacarias confirma isso. E esta profecia, ela de fato é real, pois lá em Apocalipse, essa mesma ideia se repete. Lá em Apocalipse 22, versículo 1, diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E o que isso tem a ver conosco? O que saber que no futuro haverá um rio que passa em Jerusalém? O que isso tem a ver com nossas vidas? Charles Spurgeon, ele comenta o seguinte: a graça divina, como um rio que flui suavemente, fertilizante, profundo e jamais seco, produz revigoramento e consolo para os cristãos. Quando nós estamos protegidos por Deus, além de sermos protegidos como um refúgio, como uma fortaleza, nós também temos provisão, revigoramento e consolo. Jesus está nessa cidade, e por isso essa cidade, como diz o versículo 5, Deus está nela, Jesus está nela, e por causa disso ela não será abalada. Por quê? Porque Deus é o próprio
alimento, é a própria provisão para todos os crentes. Lá em João 4,14, Jesus diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A ideia de Deus vir então também ao romper do dia é como esses soldados que saíam nas guerras à noite e viam então pela manhã anunciando que venceram e agora a cidade estava segura. As nações, como diz o texto, se agitam, fazem barulhos, os reinos se abalam, se escorregam, e então Deus ergue a sua voz, Deus estabelece o seu reino, e a terra se derrete, perdem a sua firmeza e coragem. Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso auxiliador, Deus é aquele que provê para nós, é a água da vida, é a fonte que nunca se acaba, de manhã, de tarde, no verão, no inverno, Deus está lá. Deus é Yahvé Sebaot, que é o Senhor dos exércitos que está conosco. E o texto então diz, lá no versículo 7, o Senhor dos exércitos, o Yahvé Sebaot, e o Deus de Jacó, o Elohim Jacob. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Perceba então até aqui as ilustrações que o salmista faz sobre Deus. Pelo menos eu listei 6 aqui. Primeiro, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Segundo, Deus é o nosso auxílio bem presente e próximo. Terceiro, Deus é o rio que alegra a cidade. Quarto, Deus é o auxílio pela manhã. Quinto, Deus é quem destrói as nações inimigas, versículo 6. E 6, Deus é a torre segura, versículo 7. Toda cidade, então, fortificada, ela tinha uma torre segura, uma torre de vigia. Alguém que estava sempre acordado, anunciando o inimigo. O texto está dizendo, Deus está lá, e Ele é a própria torre segura, sempre atento a todo o momento, protegendo o seu povo. Terceiro e último ponto, o Senhor dos exércitos acaba com as guerras. O Senhor dos exércitos acaba com as guerras. Versículo 8 até o versículo 11 diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Nesses versículos finais, os coraitas fazem um convite a todos aqueles que estão lhes ouvindo. Eles dizem: venham, vejam as obras do Senhor. Ao contrário de outros povos, o povo de Deus, como nós vemos inúmeras vezes no Antigo Testamento e principalmente nos Salmos, o povo de Deus, ele tinha que ter o prazer em convidar outros povos para se renderem ao Senhor, para ver as obras de Deus, para ver os seus feitos estarrecedores em toda a terra. Porque Deus não é um Deus de guerra, mas Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. Todas as guerras que o povo de Deus participava era somente para se protegerem, era somente para terem paz. Muitas nações ímpias só queriam guerrear por prazer de invadir e de aniquilar outros. Mas Deus não tem prazer na guerra.
mas ele usa a guerra para que o seu povo tenha paz. Ele usa para os proteger, para que eles tenham segurança e tenham em Deus o seu refúgio. Por isso que Richard Baxter, ele comenta o seguinte: Deus não tem prazer na morte de pecadores, mas sim que eles voltem e vivam. Mas os homens têm tanto prazer no pecado que morrerão antes de voltar. A ideia aqui é a seguinte: Deus, ele quer dar fim a guerras. Deus, ele dá fim a guerras. E um dia não existirá mais guerra alguma e todos os joelhos se dobrarão perante Deus. No entanto, pecadores continuam vivendo a sua vida debaixo do pecado, em rebeldia contra o Senhor. E por isso, no versículo 8, ele faz o convite: venham e vejam o que Deus faz. Venham e vejam as obras de Deus. Por quê? Porque ele vai quebrar o arco, ele vai despedaçar a lança, ele vai destruir os escudos com fogo. E por isso, parem de lutar contra Deus. Deus destruiu todas as nações impetuosas, como se ele não tivesse feito nada. E se Deus não tivesse feito nada contra essas nações estariam até hoje em total violência contra a terra. Quero citar alguma delas, que Deus interveio e destruiu nações: o Egito, a Síria, a Babilônia, Petra, Bazã, Canaã, Sodoma, Gomorra, Nínive. Eram nações, eram povos que se rebelavam contra os povos, e quando eles começavam a ter um grande poder, Deus vinha e quebrava esses povos e destruía essas nações. E eles então puderam ver e provar do poder grandioso de Deus. Diante disso, não há outra solução a não ser abaixar as nossas armas, aquietarmos e parar de lutar contra Deus. Meus irmãos, qualquer um que tentar lutar contra Deus será derrotado. E eu te recomendo, não tente fazer isso. Não pense que você pode lutar contra Deus. Não pense que você pode vencer de Deus. É impossível. Mas toda vez que a gente peca, toda vez que a gente cede ao pecado, a gente cede à tentação, nós estamos lutando contra o próprio Deus. Nós estamos pecando contra Ele. E toda vez a gente perde. Porque Deus traz a disciplina, Deus traz a culpa, Deus não traz alegria a um coração pecaminoso. E novamente, então, ele encerra no versículo 11, repetindo a mesma frase que ele escreveu no versículo 7. Ele repete: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que devemos fazer diante dessas verdades? A grande ideia, então, desse texto é que aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro, pois Deus está conosco. Portanto, não temam. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro, pois Deus está conosco. Portanto, não temam. Para Deus habitar em nosso meio, nós precisamos ser santos. Para nós termos o refúgio em Deus, nós precisamos viver em santidade com Deus. Lá em Deuteronômio 23:14 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Deus queria proteger Israel. Deus queria ser um refúgio para Israel. Deus queria ser a torre segura. Deus queria ser tudo isso para este povo. Mas Israel
não quis Deus como a sua torre segura. Israel não conseguiu ser santo, não buscou a santidade, não pediu perdão ao Senhor. E por isso, muitas vezes, ficaram desprotegidos por Deus. E Deus se afastou deles. Foram levados para o cativeiro e disciplinados pelo Senhor. E assim Deus foi se afastando do seu povo, mas não por muito tempo. Deus enviou Jesus Cristo, Deus enviou Emanuel, o Deus conosco, para ser o nosso castelo forte, o castelo forte do seu povo. Ele veio, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que agora nós tenhamos a segurança de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, tem a segurança de Deus. A mesma segurança que Deus prometeu a Israel, Ele agora está prometendo à sua igreja em Cristo Jesus. Em Jesus, nós temos total segurança. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O hino 323, Castelo Forte, ele encerra com a seguinte frase: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós, Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Dar-nos-á seu reino. Por nós, Jesus está. Novamente, a citação de John Wesley: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Como podemos então aplicar esse texto em nossas vidas? Quero trazer algumas coisas práticas. Primeiro, se você se sente desprotegido, até mesmo dentro do seu lar, coloque sempre Deus como seu refúgio e a sua fortaleza. Ore sempre em família, compartilhe seus medos, as suas preocupações. Entregue estes medos e preocupações a Deus juntos como família. Isso não só fortalece a unidade familiar, mas também reforça a consciência de que Deus está no controle do seu lar, ajudando a criar um lar onde todos se sintam seguros sob o abrigo de Deus. Segunda aplicação: se no trabalho você está lidando com pressão e estresse, e pode parecer impossível confiar de que Deus está do seu lado, te protegendo de qualquer mal, faça o seguinte: tente escrever alguns versículos bíblicos sobre a segurança, sobre a confiança em Deus, e coloque na sua mesa. Quando a pressão aumentar, recorra a esses versículos, como lembrete de que Deus é o seu castelo forte, ajudando a restaurar a sua paz e o foco em meio ao caos do dia a dia. Terceiro, se nós estamos enfrentando conflitos e dificuldades na nossa igreja, isso pode testar a nossa fé na proteção de Deus. Em vez de apenas discutir as dificuldades, nós como igreja, quando nos sentimos desprotegidos, devemos orar constantemente para que aqui seja um lugar de descanso. E juntos nós vamos clamar a Deus para ser o nosso refúgio e fazer da igreja um local seguro. Quarta e última aplicação: se você está lidando com problemas financeiros, você pode sentir que é impossível confiar que Deus cuidará das suas necessidades. Organize suas finanças e comece com passos de fé.
Entregue ao Senhor as suas ofertas de gratidão, mesmo na dificuldade. E se desafie a confiar de que é Deus quem provê para você. Isso ajudará você a ver a abundância em vez da escassez, confiando que Deus será o seu provedor, Deus será o seu refúgio, mesmo em tempos difíceis. Isso vai te ensinar a não confiar no seu braço, a não confiar no seu salário, mas a confiar no Deus que provê para você. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos confiar que o Senhor é o nosso castelo forte, que o Senhor é nosso auxílio, que o Senhor está presente a todo momento, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a todos os dias confiar no Senhor. Em todas as áreas da nossa vida que tenhamos fé em Ti, que possamos confiar somente em Ti. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter o Senhor como a nossa torre segura, nossa torre de vigia, que sabe tudo em nossa vida, que sabe tudo que nós fazemos, e que isso traga consolo ao nosso coração. Ó Pai, eu te peço que o Senhor cuide da nossa família, cuide da nossa igreja, cuide do nosso trabalho, cuide, ó Deus, das nossas finanças, para que em todas as áreas de nossas vidas, ó Pai, nós tenhamos o Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Oramos pedindo que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana e que essa seja nossa esperança a partir de amanhã, que de quinta a domingo possamos colocar os nossos corações confiantes diante do Senhor e que no domingo possamos estar aqui louvando e bendizendo o seu nome, porque o Senhor nos protegeu, porque o Senhor cuidou de nossas vidas, porque o Senhor proveu. Que essa seja a nossa alegria dessa semana, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.